Curso de Raciocínio Quantitativo, Exercícios, Caderno RQ4, Aula 2. Nessa aula nós vamos abordar os exercícios que estão nessa listinha. Eles fazem parte do caderno RQ4, quem quiser baixar, aqui está o link. Questão 10 da página 24. Três irmãs dispõem de 5 diferentes fantasias para, perfiladas, lado a lado, posarem juntas numa foto. De quantas maneiras distintas podemos compor essa foto? Solução: nós vamos nomear as irmãs por A, B e C e numerar as fantasias por 1, 2, 3, 4 e 5. Então nós tomamos um possível conjunto, a irmã A com a fantasia 1, a irmã B com a fantasia 2 e a irmã C com a fantasia 5. E notem que, se nós trocarmos aqui duas fantasias de lugar, colocando a fantasia 2 na irmã A fantasia 1 na irmã B e deixando a fantasia 5 na irmã C, nós temos outro conjunto. Então, a troca da fantasia vai gerar conjunto distinto. Isso tem que ser levado em consideração. E agora, também pode acontecer de, mantendo as fantasias, nós podemos trocar as irmãs de posição. Por exemplo, aqui, a irmã 1 continuou na posição 1 em relação ao conjunto inicial, mas nós trocamos a irmã C com a fantasia 5, não mudamos a fantasia, de posição com a irmã B, também continua com a fantasia 2. Então, nós temos duas formas de fazer os arranjos, com as fantasias e com as irmãs. Então vamos ver as fantasias primeiro. São 5 fantasias, n igual a 5. E 3 irmãs. As 5 fantasias vão ser arranjadas 3 a 3. E as irmãs nós só vamos embaralhar, trocar as posições das irmãs. Então nós só vamos permutar as posições das irmãs. Lembre-se, permutação é um caso particular de arranjo também. Como aqui nós temos 3 irmãs e 3 posições, então como n é igual ao p, trata-se de permutação. Então basta fazer para as fantasias arranjo de 5, 3 a 3 e para o posicionamento das irmãs, permutação de 3. Arranjo de 5, 3 a 3 é 5 vezes 4 vezes 3. Permutação de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando-se todos os valores, dá 360. Questão 3 da página 25. O número de anagramas da palavra jaboti que começam por vogal e terminam por consoante é... Nós fizemos um esquema aqui, colocando na primeira posição uma vogal, na última posição uma consoante. E no meio nós vamos embaralhar as demais letras. Então vamos para a primeira posição, vogal. Quantas candidatas nós temos? 3. A, o O e o I. Quantas posições? Uma. Aqui tanto faz fazer por arranjo ou por combinação. Melhor até seria ter feito por combinação, porque a ordem da letra que vai ser escolhida não importa. Então, arranjo de 3, 1 a 1 ou combinação de 3, 1 a 1, já resolvemos o problema da primeira posição. Agora nós vamos para a última posição, que deve ser uma consoante. Nós temos 3 consoantes na palavra jabuti, o J, o B e o T. Então são 3 candidatas, o N é igual a 3. E uma posição. Da mesma forma que lá na primeira posição, nós podíamos fazer arranjo de 3, 1 a 1, ou melhor seria combinação de 3, 1 a 1, porque a ordem da letra que nós vamos escolher não importa. Então seria combinação de 3, 1 a 1 ou arranjo. E no meio vão sobrar, já que nós colocamos uma vogal na primeira posição, uma consoante na última, a palavra tem 6 letras, 2 já foram arranjadas. Então sobram 4 candidatas disputando essas 4 vagas aqui. Quando o N é igual ao P, a questão se resolve por permutação. Como não tem letras repetidas, é permutação simples. Então a solução vai ser arranjo ou combinação de 3, 1 a 1 dá 3, permutação de 4 é 4 fatorial, novamente arranjo de 3, 1 a 1 dá 3, então dá 3 vezes 3, 9, 4 fatorial 24, 9 vezes 24, 216. Gabarito, alternativa B. Questão 11 da página 27.
caiu na Ampad em 2006. A figura ao lado mostra o mapa imaginário de uma cidade constituída por 5 bairros. Deseja-se colorir cada bairro com uma das cores vermelha, azul ou amarela, de maneira que 2 bairros vizinhos não possuam a mesma cor. O número de maneiras diferentes segundo as quais o mapa pode ser pintado é solução. Uma solução bem simples, é só imaginar que para cada uma das 3 cores colocadas no centro, sobram 2 formas de se arranjar as 2 outras. Então, pelo princípio da contagem, 3 vezes 2. Cada significa multiplicação. Então, são 6 maneiras de se pintar o mapa. Gabarito, alternativa A. E aqui está um esquema mostrando como ficariam o arranjo de cores para pintar o mapa. Questão 13 da página 28, caiu na Ampad em 2003. 11 clubes disputaram o campeonato. Cada clube jogou com cada um dos outros 2 partidas, uma em cada turno do campeonato. No final, 2 clubes ficaram empatados e por isso houve um jogo para o desempate. O número total de jogos disputados foi, então são 11 clubes, N igual a 11 candidatos. Disputar uma partida nós precisamos de 2 clubes, então são 2 posições, P igual a 2. Então, como aqui eles vão disputar 2 turnos, nós vamos fazer por arranjo. Veja esse exemplinho aqui. No primeiro turno, esse time aqui, Tingonense, jogou com Manfredense. No segundo turno, Manfredense recebeu o Tingonense. Então, são 2 jogos diferentes. Ou a ordem desses 2 jogos em cada turno deve ser levada em consideração. Então, arranjo de 11, 2 a 2. Arranjo de 11, 2 a 2 é o fatorial de 11 até nós atingirmos 2 fatores. 11 vezes 10, 110. Mas houve mais um jogo para o desempate. Então, adicionando-se esse jogo, dá 111. Gabarito, alternativa B. Questão 18 da página 29, caiu na Ampad em 2006. Para proteger um arquivo que continha um documento confidencial, Alberto criou uma senha com uma sequência de 4 algarismos distintos, na qual o último algarismo é o dobro do primeiro. Para abrir o arquivo, o número máximo de tentativas diferentes é igual a... Então veja que há 4 possíveis pares para as 2 posições extremas. Se nós colocarmos o 1 na primeira posição, o 2 fica na última. Se nós colocarmos o 2 na primeira posição, vai ser 4 na última. Lembre-se, o algarismo da última posição é o dobro do algarismo colocado na primeira. Se nós colocarmos 3 na primeira posição, 6 vai ser o algarismo da última. Se nós colocarmos 4 na primeira posição, 8 vai ser o algarismo da última posição. E para cada, novamente a palavra cada vezes, para cada um desses 4 conjuntos que nós colocamos nos extremos, vão sobrar os demais 8 algarismos disputando 2 vagas. N, 8 candidatos, P, 2 vagas. Então, como a ordem é importante, a ordem dos números, trata-se de um arranjo. Arranjo de 8, 2 a 2. 8, 2 a 2 é 8 vezes 7. Então fica 4 vezes 8 vezes 7 e dá 224. Gabarito, alternativa D. Questão 20, da página 29, caiu na Ampad em 2006. Existem 7 funcionários aptos a executar 4 tarefas distintas em uma empresa. Qualquer um deles está habilitado para realizar qualquer dessas tarefas. Assim, o gerente da empresa pode escolher quaisquer 4 dentre os 7 funcionários e atribuir a cada um deles uma das 4 atividades. O número de possibilidades distintas. Prestem atenção nessa palavra, essa palavra é bem importante. Para cada atribuição é... Então, nós vamos nomear os funcionários A, B, C, D, E, F e G. E vamos numerar as tarefas. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3 e tarefa 4. Então, uma das possíveis soluções seria o funcionário A realizar a tarefa 1, o B realizar a tarefa 2,
o C realizando a tarefa 3 e o 4 realizando a tarefa 4. Essa seria uma possível solução. Agora nós vamos trocar as tarefas aqui entre os candidatos B e C. Vamos passar a tarefa 3 para o candidato B e a tarefa 2 para o candidato C. É uma outra solução. Quer dizer, as soluções são distintas, são diferentes uma da outra. Então, trata-se de um problema de arranjo. São 7 funcionários para 4 tarefas. Arranjo de 7 tomados 4 a 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Dá 840. Gabarito, alternativa A. Questão 22 da página 30. Caiu na Ampad em 2004. Sobre uma circunferência marcam-se 9 pontos distintos. Então, a quantidade de triângulos com vértice nesses pontos marcados é, numa circunferência, por mais próximos que os pontos estejam entre si, jamais haverá colinearidade. Ou seja, 3 pontos alinhados. 3 pontos alinhados numa reta não formam um triângulo, mas numa circunferência isso jamais vai acontecer. Então, basta combinar os 9 pontos 3 a 3. Combinação de 9, 3 a 3 é o fatorial do 9 até o terceiro fator, 9 vezes 8 vezes 7, dividido pelo fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Calculando, 84. Gabarito, alternativa C. Questão 27 da página 32. Caiu na Ampad em 2009. Vitor esqueceu a senha numérica que colocou em um arquivo. Ele lembra que era formada por 4 algarismos diferentes, sendo que o primeiro era o triplo do terceiro. Então, o maior número de tentativas diferentes que Vitor pode fazer para abrir o arquivo é... Eu vou deixar isso aqui para vocês. Reveja lá a solução da questão 18 e acredito que vocês não vão ter dificuldade para responder essa questão. Gabarito, alternativa A. Questão 28 da página 32. Caiu na Ampad em 2010. Para montar uma pizza, os clientes de um restaurante devem obrigatoriamente escolher dentre os tipos de massa, fina, média e grossa. Item 2. Dentre os tamanhos, médio e grande. Item 3. Dentre os queijos, mussarela, prato e gorgonzola. Item 4. A adição ou não de orégano. Item 5. De 1 a 3 dentre os tipos de recheio, calabresa, frango, presunto, brócolis e filé, sem possibilidade de repetição em uma mesma pizza. Dadas essas condições, o número de pizzas distintas que é possível montar é igual a... Então, aqui está um esqueminha. Nós temos que escolher um tipo de massa, um tamanho, um tipo de queijo, tempero ou não, e o recheio, de 1 a 3. Então, nós temos para a massa candidatos, 3 candidatas disputando uma vaga. A ordem como nós vamos escolher essa massa não importa. Então, isso aqui já encaminha a solução. O tamanho, são 2 tamanhos, são os candidatos, uma vaga. Nós vamos escolher um tamanho de cada vez. E a ordem da escolha dos tamanhos não importa. Queijo, são 3 candidatos e nós vamos escolher um de cada vez. E a ordem da escolha do queijo também não importa. Tempero, são 2 possibilidades, orégano ou sem orégano. Então, são 2 candidatos aqui disputando uma vaga. E a ordem que eu vou escolher, se com ou sem tempero, também não importa. E o recheio, nós temos 5 candidatos, mas aí nós temos a escolha 1 ou 2 ou 3. Então, aqui a solução vai ser toda ela por combinação. Veja que a ordem não importa em nenhum desses casos aqui. Então, aqui é combinação de 3, 1 a 1. Aqui é combinação de 2, 1 a 1. Aqui é combinação novamente de 3, 1 a 1. E aqui 2, 1 a 1. Aqui é 1 ou 2, ou é soma, ou 3. Então, é combinação de 5, 1 a 1, mais combinação de 5, 2 a 2, mais combinação de 5, 3 a 3. Como nós vamos escolher uma massa e vezes um tamanho um tipo de queijo um tempero ou não,
e o recheio. Nós vamos multiplicar esses resultados aqui. Então vai ser combinação de 3, 1 a 1 é 3, combinação de 2, 1 a 1 é 2, combinação de 3, 1 a 1 novamente é 3, combinação de 2, 1 a 1 é 2, combinação de 5, 1 a 1 é 5, combinação de 5, 2 a 2 é 10 e novamente combinação de 5, 3 a 3 também é 10. Então basta multiplicar esses valores aqui, resolver e nós encontramos 900. Gabarito, alternativa B. Questão 30 da página 33, caiu na Ampad em 2010. O presidente de uma indústria decidiu formar uma comissão de 3 pessoas para, uma vez por semana, fazer a vistoria no setor produtivo. Para evitar que a comissão seja sempre a mesma, ele designou 4 mulheres e 3 homens devidamente capacitados para tal atividade. Sabendo-se que foi exigida a presença de, olha o destaque, pelo menos uma mulher em cada comissão. O número de comissões distintas passíveis de serem formadas é igual a solução. Nós vamos contar todas as possíveis comissões primeiro, ou seja, vamos ignorar essa restrição aqui. São 4 mais 3, 7 pessoas no total. E a comissão vai ter 3 pessoas. Então, combinando 7, 3 a 3 dá 35. Agora, nós só precisamos retirar desse total as comissões que não têm participação de mulheres, ou seja, aquelas em que nós combinarmos os 3 homens, 3 a 3, dá um conjunto. Então, 35 menos 1 dá 34. Gabarito, alternativa B. A outra forma de resolver essa questão aqui, e ela foi apresentada pela nossa consultora Rebeca Neiva. Vocês deem uma olhada, o arquivo vai ser disponibilizado para vocês. Questão 32 da página 33, caiu na Ampad em 2011. Caio comprou presentes distintos para seus 5 sobrinhos, João, que mora na cidade A, Pedro e Luiz, que moram na cidade B e no mesmo endereço, e José e Antônio, que moram na cidade C e também no mesmo endereço. Considerando-se que Caio não pode visitar seus parentes no momento em que os sobrinhos ficariam felizes, independentemente do presente recebido, quantas são as maneiras distintas pelas quais Caio pode enviar os presentes sem identificação do nome do destinatário pelos correios? Solução: então, para a cidade A, nós temos 5 presentes ainda e uma vaga vai ser enviado um presente para a cidade A. A ordem da escolha não importa, então combinação. Para a cidade B, se um presente já foi enviado para a cidade A, nós temos agora 4 presentes, 4 candidatos, disputando 2 vagas, ele vai enviar 2 presentes para a cidade B. E a ordem dessas escolhas não importa. Então, combinação de 4, 2 a 2. E para a cidade C, ele já enviou, lembre-se, um presente para a cidade A, 2 para a cidade B. Dos 5, 3 já foram enviados. E agora para a cidade B sobraram os 2 presentes restantes e ele vai enviar os 2 para a cidade C. E a ordem também não importa, que é um conjunto só. Então, solução: combinação de 5, 1 a 1, vezes, porque ele vai enviar um presente para a cidade A, e 2 para a cidade B, e 2 para a cidade C. Então, aqui é vezes. Então, resolvendo, combinação de 5, 1 a 1 é 5, combinação de 4, 2 a 2 é 6, combinação de 2, 2 a 2 é 1. Então, fica 5 vezes 6, 30. Gabarito, alternativa B. Questão 34 da página 35, caiu na Ampad em 2011. No novo sistema de segurança implantado em uma empresa, cada funcionário terá uma senha de acesso constituída de 4 caracteres, dos quais 3 são necessariamente letras, entre as 26 do alfabeto, sem distinção entre maiúsculas e minúsculas, e 1 é necessariamente algarismo de 0 a 9.
não havendo necessariamente uma ordem específica para a combinação entre letras e algarismos. Sendo assim, qual é o número de senhas que possuem 3 letras iguais? Solução: nós tomamos um possível conjunto, que seriam 3 letras A e o algarismo 1. Mas vejam que a posição não importa, então pode ser A e 1, A, 1 e A, 1, A e A, ou 1, A. Nós vamos fazer isso para cada algarismo e para cada conjunto de 3 letras. Então vai ser o quê? Para as letras, 26 maneiras de se formar trio com letras iguais. Algarismos, de 0 a 9 são 10 candidatos. E posições para o algarismo, vejo que cada algarismo tem 4 posições distintas. Então basta multiplicar, princípio fundamental da contagem. 26 vezes 10 vezes 4 dá 1040. Gabarito, alternativa B. Questão 38 da página 36, caiu na Ampad em 2012. Anagramas de uma palavra são as diferentes palavras que podemos formar permutando-se de todos os modos possíveis as suas letras. O anagrama de uma palavra não precisa ter significado. Quantos anagramas da palavra Ampad não começam nem terminam por vogal? Então, nosso esquema aqui seria, para a primeira posição, consoante. Quantas candidatas nós temos? 3, são as letras N, P e D. E quantas posições? Uma. Nós vamos colocar uma consoante aqui. Colocando-se uma consoante na primeira posição, sobram 2 para a última posição. Então, nós temos 2 candidatos para essa última posição e estão disputando uma vaga. A ordem da escolha das consoantes, tanto para a primeira quanto para a última, não importa. Portanto, combinação. No miolo aqui nós temos 3 posições e as 3 letras restantes. Lembre-se, ficou uma consoante na primeira e outra na última posição. Só que agora nós temos 3 candidatas, 3 letras, 3 posições, N igual a P é permutação, e há uma repetição. A letra A, nós temos 2 letras A. Então fica assim, para a primeira posição, combinação de 3, 1 a 1. Vezes porque E. Para as posições intermediárias aqui, nós temos permutação com repetição de 3 letras e a repetição da letra A, são 2 repetições. E para a última posição, são 2 consoantes disputando uma vaga, combinação de 2, 1 a 1. Resolvendo, combinação de 3, 1 a 1 é 3. A permutação fica 3 fatorial por 2 fatorial. Lembre-se, fatorial do n no numerador e fatorial das quantidades que nós encontramos repetidas no denominador. Realizando os cálculos, dá 18. Gabarito, alternativa B. Questão 42 da página 37. Essa é uma questão de um concurso público da Fundatec, caiu lá em 2011. Cada trabalho de iniciação científica de certa universidade é avaliado por uma banca de 5 professores. Sabendo-se que os departamentos A, B e C contam, respectivamente, com 3, 2 e 4 professores disponíveis para a tarefa. O número de possíveis bancas que se podem formar, desde que cada uma delas tenha pelo menos um professor de cada departamento, é igual a, vejo novamente o pelo menos um aparece repetidamente em muitas questões desse tipo. Isso é uma restrição para a solução. Então, novamente, nosso esqueminha aqui, nós vamos contar primeiro todas as comissões. São 9 professores no total, 9 candidatos. E a comissão tem 5 vagas, então estão disputando 5 vagas. A ordem dessa escolha não importa, então combinação de 9, 5 a 5. E daqui, desse total, nós vamos retirar as comissões que não têm professores do departamento A e as que não têm professores do departamento B e também as que não têm professores do departamento C. Bom, retirando-se da contagem os 3 professores do departamento A, sobram 6 candidatos disputando 5 vagas.
Então é combinação de 6, 5 a 5. Retirando-se dos 9 os 2 professores do departamento B, ficam os demais 7 disputando 5 vagas. Então é combinação de 7, 5 a 5. E retirando-se os 4 professores do departamento C, ficam os 5 professores restantes disputando 5 vagas. Então é combinação de 5, 5 a 5. Então, realizando os cálculos aqui, acredito que vocês conseguem fazer sem dificuldade. Nós chegamos no resultado 98. Lembre-se que combinação de 9, 5 a 5 é igual a combinação de 9, 4 a 4. Combinação de 6, 5 a 5 é igual a combinação de 6, 1 a 1. E combinação de 7, 5 a 5 é igual a combinação de 7, 2 a 2. O gabarito é a alternativa E. Questão 44 da página 37. Caiu na ANPAD, não temos o ano aqui. O número de comissões de 5 pessoas que se pode formar com 8 deputados e 3 senadores, de maneira que em cada comissão tenha pelo menos 2 senadores. Isso é uma restrição. Bom, antes de passarmos à solução completa, nós podemos fazer um raciocínio aqui. Comissões, não há questão de ordem. Quando não há questão de ordem, é combinação. Todas as comissões vão ser contadas por combinação. Então veja que aqui nós já eliminamos 3 alternativas. A alternativa C tem arranjo misturado. A alternativa D, somente arranjo, cai fora. A alternativa E também misturou arranjo. Então é a alternativa A ou a alternativa B. E vejam que a comissão é formada por deputados e senadores. O raciocínio com E sempre pede multiplicação. Então deve ter multiplicação nessa solução. Somente a letra A tem multiplicação. Então nós marcaríamos aqui, sem fazer qualquer conta, qualquer arranjo para a resolução da questão, marcaríamos direto a letra A. Então vamos lá, está aqui o nosso esquema. As comissões vão ter 2 senadores e 3 deputados, ou 3 senadores e 2 deputados. Então, os candidatos aqui, senadores, são 3 candidatos disputando 2 vagas. A ordem de escolha do senador para colocar na comissão não é relevante. Então, é combinação de 3, 2 a 2. E vezes 3 deputados. Então, são 8 candidatos e aqui estão disputando 3 vagas. A ordem não importa, combinação de 8, 3 a 3. Ou, agora soma. Já contamos as comissões com 2 senadores e 3 deputados. Agora nós vamos contar as comissões com 3 senadores e 2 deputados. Então, são 3 candidatos disputando 3 vagas. Combinação de 3, 3 a 3, que dá 1. E deputados, são 2 deputados disputando 2 vagas. Como a ordem não importa, combinação de 8, 2 a 2. Então fica solução, combinação de 3, 2 a 2, vezes combinação de 8, 3 a 3, mais combinação de 8, 2 a 2, já que esse resultado aqui dá igual a 1. Então o gabarito é a alternativa A. Chegamos ao fim dessa aula, obrigado por assisti-la, um abraço e até a próxima.